Muito bem, pessoal, no programa de hoje nós falamos sobre um franqueado da cidade maravilhosa. O Cris, que esteve aqui com a gente, falou das suas peripécias, do seu começo e toda a sua trajetória nos seus 21 anos aqui com a gente. Falamos também que foi a ideia dele de compartilhar aí, de fazer a chapa compartilhada, que é uma ideia absurda, de muito boa. Nós comentamos isso no programa. Tratar os colaboradores como os clientes gostam de ser tratados. Ele deu várias dicas aqui e de como atender bem a marca e atender bem o seu cliente e mais. O bate-papo super gostoso de como montar uma loja perfeita com o nosso querido Duda Guerra. Tudo isso no nosso podcast de hoje, o nosso Gira Talk. Muito bem, pessoal! Olá! Estamos começando mais um Gira Talk, aqui direto de São Paulo, dos estúdios da InStore, num dia de chuva hoje. São Paulo tá uma loucura. E nós temos aqui na nossa bancada hoje a presença de um carioca, que não é carioca, ele vai explicar já já. E temos também a presença de um peso forte aqui na nossa mesa hoje, para você que acompanha o nosso podcast. Você sabe que é um podcast que é feito dos girafas para os girafas, mas também é feito para você que quer ser um franqueado, você que quer entrar nesse mundo das franquias, do franchising, como funciona, o que eles fazem, se eles se reproduzem, o que eles comem, são as pessoas por detrás dessas franquias. E a gente vai descobrir junto com você, porque eu também acabo conhecendo pessoas maravilhosas, o que eles são capazes de fazer por essa marca e pelo trabalho que eles prestam para o Brasil inteiro. Então deixa eu apresentar primeiro o meu colega de mesa, que é o Eduardo. Eu não sei se eu te chamo de Dudu ou Edu. É Dudu, Edu Guerra. Eduardo, não, normalmente... Dudu, Edu Guerra. Muita gente chama de Duda. Duda? Ou Eduardo ou Duda, que vocês acham? Duda é o mais conhecido. Duda é o mais pode conhecido. ser Duda, Duda Guerra. Duda é mais gostoso. E até um nome, né, Cris? Até um nome bonito, Duda Guerra. Tem até nome de ator e tal. Tudo bem, Dudinha? Não sou carioca, mas... O Duda Guerra, ele é responsável pela expansão da rede. Eu queria que você já explicasse direitinho o que o Duda faz dentro desta marca gigantesca. E o nosso convidado de hoje veio direto do Rio de Janeiro, ele que veio das praias, do Meia. Carioquês, eu adoro a sua terra. Muito bem-vindo, Cristiano. Deixa eu falar teu nome inteiro, teu nome é lindo, Cris. É Cristiano Matos Michieli dos Santos. Exato. Tô vendo que tem um pouco de italiano aí. Italiano. Né? Totalmente italiano. Totalmente italiano. Sul da Itália. Você falou que não é carioca. Não, eu nasci em Brasília. Opa! Nasci em Brasília e há 25 anos me mudei para o Rio de Janeiro. E desde lá tô eu. O cara nasceu na terra do girafa. Nasci na terra do girafa. Terra do girafas e tá no Rio de Janeiro. Acompanhei a trajetória do girafas. Há 25 anos. Há 25 anos no Rio de Janeiro. Uma terra maravilhosa. Eu sei que você gosta muito de lá. Qual foi a maior dificuldade de se adaptar de uma cidade que não tinha praia para uma cidade totalmente litorânea como é o Rio de Janeiro? O clima Mas foi... não é tão quente quanto... Mas é seco. O Brasil é muito seco e lá úmido, né? Então eu estava acostumado mais um clima seco e fui para um lugar mais úmido e aí rinite, tudo começou a florar. Começou a florar e desde então tem que conviver, não tem jeito, né? Mas as blusas não precisam. Você não sabe comprar uma blusa, porque quem vem de uma terra quente para outra terra quente não precisa de blusa. Não precisa. Lá casaco é brechó. Fica guardado no armário. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pela tua presença. Muito feliz de estar aqui, viu? Pô, é a nossa felicidade, cara. Agradável, maravilhosa companhia do Eduardo, a sua. Essa equipe é maravilhosa. Muito bem acompanhado. Muito bom. Olha, eu queria saber, Duda, qual é o teu papel dentro dos girafas? O que me contaram é o seguinte, para ver se eu entendi, tá? Você é o cara que entra o cliente, ele vai comprar uma loja. O lugar, é aí que você entra. Comprar a loja, é aí que você entra, não? Perfeito. Eu vou mudar o teu termo. Não é exatamente comprar uma loja, né? Na verdade é fazer negócio e se juntar a gente, né? E a gente, eu falo não só franqueadora, mas toda a comunidade de franqueados. Se juntar o Cris, se juntar o Tony, que tá ali, e todos os franqueados do Brasil inteiro. Porque o Girafas, na verdade, é uma grande família, né? O Girafas, a partir do momento que o franqueado entra para essa família, ele passa a ser dono da marca junto com a gente. A gente costuma dizer que o Girafas é apenas mais um, a Girafas franqueadora, apenas mais um dono da marca. Então,
todos os franqueados são donos iguais, com responsabilidades iguais em relação à marca, e temos que trabalhar juntos para defender e fazer essa rede crescer. O Girafas é uma construção coletiva, na verdade. Então, que tá a gente construindo essa marca diariamente em cada um dos pontos de vendas, por cada um dos trabalhadores que estão nas nossas lojas, cada um dos franqueados. A gente está aqui com o Cris mesmo. Hoje, a gente estava no almoço conversando, um dos sucessos de venda hoje, que são as nossas chapas, veio lá da terra do Cris, veio lá do Rio. O Cris trouxe essa ideia para a gente e hoje é um sucesso. Então, essa é a essência do Girafas. Na verdade, é uma família que todos trabalhamos unidas para a construção, para transformar o nosso negócio em algo melhor cada vez mais. Você percebeu que ele foi humilde, né? Eu fiz uma pergunta, ele deu uma escorregada, você percebeu, né, Cris? Explanou muito bem, né? Ele ficou muito bem, ficou muito maravilhoso. Não deixou nem dúvidas. Nenhuma. Se eu compro uma loja, eu comprei um Girafas, é com você que eu falo? É comigo, eu tenho a oportunidade de ser diretor de expansão, liderar um time de expansão aí regional no Brasil inteiro. Então a gente tem pessoas no Brasil inteiro dos Girafas, buscando aí novos investidores, novos candidatos a franqueados, novas oportunidades de pontos para a gente expandir a nossa marca. Quando eu quero uma loja, eu falo, eu vou comprar, vou ser Girafas agora. Eu escolho o lugar onde eu vou pôr a minha loja? Cara, escolhemos juntos, na verdade, né? Então, a gente gosta de unir a tua experiência como franqueado, que conhece profundamente o local, de repente é uma cidade, muitas vezes, que a gente nunca nem foi, uma cidade no interior, pequena, por exemplo. Então, a gente gosta de aproveitar essa tua experiência com a nossa experiência, mostrando aonde que o Girafas performa melhor. Então, acho que juntando essas duas experiências, a nossa com o do franqueado, conhecimento regional, a gente define o ponto, entende, monta um plano de negócio, entende qual é o potencial do faturamento, estrutura de custo, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode voltar, para a gente fazer o melhor negócio. E a loja física, na hora de montar lá, de bater o prego, de colocar, montar o caixa, pintar e tudo, você acompanha tudo isso? A gente acompanha, tem um time de consultores de obra, que vai aí 3 vezes durante a implantação do restaurante, mas é muito da responsabilidade também do franqueado lá na ponta, entendeu? Fazendo a gestão do dia a dia da obra. A gente desenvolve com os nossos escritórios parceiros projetos de arquiteturas complementares, indica aí como é que é a parte da construção da loja. Então é meio que a 4 mãos, há muitas mãos aí, trabalhando juntos para que a gente consiga fazer essa loja nascer. Interessante. E eu gosto de abrir um pouco mais essas perguntas, porque como a gente abriu o nosso podcast, então a gente sabe que tem muita gente que está ouvindo e assistindo a gente, que está com pretensão de ter um podcast. Podcast pode ter também, mas uma franquia. E se a sua ideia, de repente, é trabalhar com comida de qualidade, porque eu aprendi que o Girafas não é fast food, tá, gente? O Girafas é um restaurante, trabalha com comida de qualidade, é comida de verdade mesmo, com cardápio gigantesco. Aliás, hoje nós já comemos um Girafa. Rodrigão mandou benzaço, eu comi uma tilápiazinha bem maneira. Então, o cardápio, para você ter uma ideia do que você precisa fazer para poder chegar até lá. Então, a gente vai tentar mostrar, através dos Girafas, né, despertar em você esse espírito empreendedor para você ter a sua franquia. Então, são pessoas como o Duda, que você vai cruzar, serão dos primeiros contatos para você definir onde, como, quando e por quê. Perfeito, né? Isso é muito legal. Cris, como é que você conheceu o Girafa? Como é que você chegou no Conheci o Girafas em Brasília, né? Eu era cliente, inclusive, do Girafas. E numa dessas eu falei assim, um dia eu vou ter uma franquia dessa. E passado-se um tempo, eu vim para o Rio de Janeiro. E aí tive a feliz oportunidade de ter a minha primeira franquia. Hoje você tem 3 lojas. Fala onde são. Hoje é o Metropolitano Barra Shopping e o Grande Rio. E o Grande Rio, qual foi a primeira? A primeira foi o Barra Shopping. O Barra Shopping. Depois o Metropolitano, que veio de uma pandemia. E no final da pandemia, o Grande Rio. Você viu que nós ajustamos esse número, né? Sim. Eram 17 anos, mas na são verdade 21 anos. 21 anos. Duda, o que uma história, né? O que representa um franqueado de 21 anos, hein? Não, é responsabilidade, respeito. E acaba virando irmãos, né? Você sabe que a gente acabou de vir semana passada da nossa convenção de franqueados. Aconteceu aqui em Angra dos Reis, no Clube Med. Foi sensacional o relacionamento, a troca. E o próprio Cristiano me levou uma foto lá
numa convenção que fizemos... A primeira. A primeira. No mesmo lugar. No mesmo lugar, 18 anos atrás, 2005. Isso. Entendeu? Éramos mais jovens, mais magros. Já estávamos lá. Já. Eu sou garotão. Vamos mudar de assunto, e aí? Mas aí tu fica pensando, né? Quanta história, quantas águas passaram. Que delícia. Então, na verdade, é uma irmandade, uma troca absurda e juntos com essa relação que a gente faz essa rede crescer. Vira uma cada dia família, mais. né? Acaba virando uma família. A verdade é essa, né? É uma família grande. É a extensão da sua família. Exato, porque você acaba, às vezes, passando muito mais tempo com o seu negócio Sim, do que com a família. sim. A responsabilidade do negócio é muito grande. É, a responsabilidade social também, né? Você tem uma responsabilidade social. São muitas pessoas que você gera o emprego e que você dá a oportunidade e que leva o pão de cada dia para suas casas, né? Eu acho incrível os números do Girafa, é uma coisa impressionante. São 371 lojas e nós temos uma meta, né, Duda? Perfeito. Nós Até temos ontem, uma né? meta, né? Até ontem. Até ontem, porque a tendência é crescer ainda mais. A meta para 2023, para esse ano, agora é abrir mais 40 lojas. São 40 lojas, já abrimos 8, temos uma agenda de 32 restaurantes. Se tudo correr bem, a gente ainda faz um pouco mais. Na verdade, tem uma agenda de inaugurações no Brasil inteiro. Então, nosso time, junto com os franqueados, estamos aí correndo para conseguir inaugurar essas lojas o quanto antes. E, na verdade, a gente vem no ritmo forte de expansão, mesmo dentro desse período difícil que a gente enfrentou aí da pandemia. Então, mesmo nesses anos, inauguramos entre 25 e 30 lojas por ano, todos os anos, entendeu? E estamos com muito apetite para fazer mais, porque a gente sabe que o Girafas é a cara do Brasil, é a rede que veio do Brasil para o Brasil e que a gente tem muitos horizontes aí para chegar, muita gente para a gente atender, que quer a nossa marca, quer a nossa comida perto dele. Então a gente está trabalhando para levar cada dia mais os Girafas para perto dessas pessoas. Então, muito em breve essas lojas vão estar inauguradas aí nessas cidades e a gente espera manter esse ritmo de 40 lojas nos próximos 5 anos. Então, queremos ver aí Girafas cada vez maior. A gente percebe isso até nas próprias campanhas, né? Que estão bem mais intensas agora, nesses últimos meses. O Girafas tem intensificado muito as campanhas promocionais. Televisão, as campanhas, como é que você aproveita, como é que é a sua estratégia de venda nas suas 3 lojas? Porque eu sei que você parece que você fechou alguma loja? Já fechei loja. Como é que foi essa experiência? Em que momento foi isso? Na verdade, foi em 2000 acho que foi 2012, se não me engano, que era a loja de mercado. E aí o mercado fechou e a gente teve que fechar então foi junto. uma causa externa? Sim, praticamente. E depois, como é que foi depois do fechamento, o que você fez? Depois do fechamento, a gente levantou a cabeça e seguiu e abriu outras lojas, enfim, e vida tem que seguir. E ela não pode parar por conta de um episódio que não foi nem causado por você, né? Você tem que continuar perdurar o amor que você tem pelaquilo que você faz. Eu acho isso importantíssimo. Não é por causa de um obstáculo que você vai olhar para trás e falar, tropecei, então vou parar aqui. Não, muito pelo contrário. De jeito nenhum. Se você ama o que você faz, você tem amor, e eu tenho um amor pela marca, né? Você não deixa isso abalar. Você vai para cima. Te fortalece a você ir mais longe. Essa é a verdade. Hoje o Girafas está presente, se estiver errado até me corrija, eu acho que no Brasil todo. Em todos os estados, mas no Distrito Federal. E o meu sonho como franqueado é ter o Girafas como se fosse o Bolsa Família, em cada cantinho escondido do Brasil. Correto. Esse é o meu sonho, que eu acredito que é o sonho de todo mundo, né? Tá vendo? É por isso que lá no início eu falei que isso daqui é uma família que a gente constrói juntos, né? Depois de um depoimento desse aqui... Mas é verdade. Nos dá força, energia. É verdade. Isso é muito bom. Emoção para mais 40 anos de história. E isso, eu tô vendo, já deu para perceber que você tem uma relação muito forte com a marca. É isso que deixa intenso, né? Quando você tem uma relação intensa com o teu negócio, com a marca, com a diretoria, que te deixa muito à vontade em você planejar, em você opinar, em você criticar, em você elogiar, te deixa coberto. Foi o que ele acabou de falar, né? A gente teve a feliz ideia de bolar o compartilhar, que eram as pedras, as chapas, e eles compraram a ideia. E hoje é um sucesso no Brasil todo. Peraí, vamos entender essa história aí, peraí.
Que lance é esse de chapa? Me explica. Então, lá no Rio de Janeiro nós tivemos, e o carioca gosta muito de sentar em mesa de bar, de tomar um chopp, de comer e petiscar. E nós tivemos a ideia e trouxemos para a diretoria de fazer as chapas ou pedras, em alguns lugares chamam de chapa, outros de pedra. De fazer para compartilhar, para tomar um chopp, para beliscar e tal, e não porque botar, né, o arroz e o feijão junto. E aí eles compraram a ideia. Falaram, não, pô, perfeito, vamos fazer. Vamos testar no Rio? Vamos testar no Rio. A ideia não veio do Rio, vamos lá. E na hora que botou, explodiu. É mesmo? O negócio explodiu e hoje é Brasil todo. Sensacional. O Brasil todo fala em compartilhar, o Brasil todo fala que ama os girafas, o Brasil todo fala que vai no restaurante para poder comer com a pessoa que está ao lado, compartilhando alguma coisa que foi feita, pensada para eles, naquele momento, tornando aquele momento feliz. Cara, que loucura isso, Duda. Exatamente. O compartilhar, ele transforma que loucura. O almoço de duas pessoas que às vezes são pratos separados em um momento de experiência a dois. Porque eles não estão compartilhando apenas a comida. A partir do momento que eles compartilham a chapa, eles estão compartilhando o momento, a relação, ideias, um dividindo com o outro. Isso. Às vezes é mais para dois, tem um filhinho, senta aqui e come junto também. Então, na verdade, a gente transborda essa relação com o consumidor e dá a oportunidade dele ter uma experiência diferente e ali. bem acompanhado. Isso tem funcionado. E atende todo mundo, porque chega eu e você no restaurante, você quer comer o quê? Eu quero comer frango. Aí eu quero comer carne. Aí você vai pedir seu prato de frango, eu vou pedir o meu de carne. Eu não pedi um compartilhar, que vem a carne e o frango. Sensacional. E o prato vai sair junto. Ou seja, os dois vão começar a comer juntos, naquele mesmo momento. Como é que você está vendo? A gente queria falar de Rio de Janeiro, mas você sabe que o Brasil inteiro vai tá ouvindo esse pod. Sim, sim. Então a gente tem que falar de uma maneira geral. Como é que você está vendo agora o cenário no momento? Você acha que estamos no momento da recuperação? A gente já começou a recuperar, né? A pandemia, ela trouxe muita tristeza, né? Aos entes que alguns perderam. Não só família, mas financeiro, enfim. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa levantar a cabeça e seguir. Sim. Né? E hoje eu posso dizer para você que o Girafas, ele soube dar a volta por cima. Né? E isso me fez ter mais paixão do que eu já tinha. Porque essa retomada, ela foi instantânea, né? E a gente está mais forte. A marca está mais forte, os franqueados estão mais fortes. É o que o Duda acabou de falar, a gente voltou de uma convenção agora. E você sai dessa convenção, você sai, cara, eu posso dizer que revigorado. Legal. Com vontade de querer ter mais loja, com vontade de estar mais nos Girafas, entendeu? Não à toa que eu vim do Rio de Janeiro, estou aqui com vocês. Sensacional. Entendeu? Só tenho que agradecer. Como é que é a tua relação? Porque é muito legal a gente ficar sabendo de falar assim, é o dono, tal, é o proprietário, mas... Mano, você não faria nada se não tivesse a tua equipe. Sim. A galera que tá ali no front, batendo o balcão e fazendo a comida e tal. Como é que é a tua relação com os teus colaboradores? Como é que você trabalha o teu time? Sim. Porque isso é importante a galera saber. Cada um trabalha de um jeito. Sim. Os meus funcionários, eles são antigos, né? A minha gerente, ela tá comigo há 20 anos. Esse ano faz 21 anos que ela tá comigo. Mas eu tenho um funcionário de 14 anos, 17 anos. É simples. É o tratamento. É você chegar na loja, você dar um bom dia pro seu funcionário. É o dia do aniversário dele, você lembrar dele. É o filho dele que ficou doente e você perguntar como é que tá seu filho. Ou seja, é a causa humana, né? Então isso tudo é importante. Isso tudo, ele se sente abraçado. Uhum. E hoje o que as pessoas querem, principalmente depois da pandemia, é se sentir abraçada. Por quê? A gente viu que com essa pandemia a vida é um sopro. Correto. E é mesmo. Então você chega num restaurante, você dá um bom dia, você dá um abraço no seu funcionário, ele não esperava pelaquilo. Pô, meu franqueado me abraça, ele dá bom dia. Ele deseja feliz aniversário pro meu filho. Ele comprou um bolo para cantar parabéns para mim. Então vocês reúnem a equipe, vocês conseguem todo fazer mês, aquelas festinhas? Todo mês. Olha, todo mês legal. a gente reúne equipe, a gente tem metas, a gente tem premiação, a gente tem o destaque do mês, enfim. Afinal de contas, eles, né, são a estrela do negócio. Exato. Sem eles, a coisa não acontece. Então, eles é que estão ali no dia a dia, na batalha. Então, toda a minha homenagem, todo o meu... É tudo para eles, porque sem eles não
não vai, não funciona. E como tá difícil conseguir um colaborador que se encaixe direitinho com a proposta. Você tem dificuldade? Muita dificuldade? Então... Seria talvez uma das? Como eu te falei, a minha troca é muito pouca. Porque quando você faz esse trabalho social, que você abraça ele se sente abraçado, ele não tem vontade de sair. Ele percebe isso. Não, meus funcionários, tem vários, já tiveram a possibilidade de ir para outro lugar e não fizeram. Inclusive, como parte do depoimento, eu tenho hoje na rede um consultor que foi atendente meu. Ele entrou como atendente, depois ele foi galgando dentro da própria loja, chegou a gerente. E aí, em um dado momento, ele não tinha mais o que crescer e a rede estava precisando de um consultor. Eu falei, eu libero. Mas você vai liberar? Eu falei, eu não crio. Eu crio eles para eles terem asa e voar. Eles não têm que ficar debaixo da minha asa. E hoje ele é consultor da rede. Eu tive um estagiário também, que entrou comigo como estagiário, galgou, e hoje ele é treinador da rede. Então, assim, aquela história, né? Eles estão comigo como se fosse um passarão. Eu sou o passarinho, eles são o passarão, porque eles vão passar e vão embora, eles vão crescer. E cada pessoa dessa que sai e que cresce, eu me sinto muito lisonjeado, porque o trabalho foi feito. Isso é muito bom. É isso. Então, mais do que representar a marca, né? É ajudar na cidadania. Sim. Né? Perfeito. Ajudar mostrar para essa galera que galera, é o seguinte, é importante a gente saber que claro que as empresas elas são criadas para gerar lucro, elas são criadas para dar dinheiro, elas são criadas para atender um determinado nicho de mercado, mas elas também sabem que tudo isso são feitos por pessoas. Não adianta você chegar aqui e querer representar uma marca ou um produto se você não entende que por trás delas tem muitas pessoas. E se você não der este valor que o Cris está dando para essas pessoas, que nós chamamos de colaboradores, é impossível dar certo, né, É impossível, Duda? impossível. E aí você tocou num ponto agora que já chamou a atenção. Dentro dessa nossa convenção, o tema principal era o cliente no centro, né? No centro de todas as nossas decisões, no centro das nossas estratégias, do nosso pensamento, do nosso comportamento, é ter o cliente no centro. E quando a gente fala de cliente, é claro que é aquele cliente final, que vai lá todo dia, compra com a gente, entendeu? Recebe a bandeja, come uma comida de qualidade, mas tem um outro cliente que são os nossos colaboradores. E aí, gente, isso, assim, tenha certeza que o cliente feliz dá lucro. E a gente falou isso dentro das nossas palestras, e falando o cliente feliz, que é aquele que recebe a bandeja, mas tem um outro cliente que é tão importante quanto, que são as nossas pessoas. Então, tudo isso que o Cris está dizendo que faz é isso. Ele está cuidando daqueles nossos primeiros clientes, que são aqueles que vão, na verdade, dar o suporte e fazer a entrega que a gente tem expectativa que ele faça para que os consumidores, que são os outros clientes, fiquem felizes também. Que da hora. E aí Fala, você Cris. tendo colaborador feliz, você tem cliente feliz. Porque quando você cuida do seu colaborador e você deixa ele feliz, ele não vai medir esforços para deixar o seu cliente feliz. Automaticamente o franqueado fica feliz, a franqueadora fica feliz, e isso é um ciclo. Entende? É um ciclo vicioso e virtuoso. É isso aí, gente. Estamos aqui com o Cris, direto do Rio de Janeiro. Ele tem 3 lojas, pretende aumentar o número das lojas? Já tive mais lojas, inclusive, né? Desfiz de algumas. E, claro, sim, sempre. Como eu te falei, a gente... cada ação, cada virada de cardápio, cada convenção, cada ano que muda, a gente sempre tem mais vontade de ter loja. Isso aí... É um vício, podemos dizer, um vício do bem, né? Por quê? Porque você está fazendo bem às pessoas, você está fazendo bem a você, e é desafiador, né? É desafiador. Ter um girafas aqui em São Paulo ou em outro estado é diferente do Rio de Janeiro. Você vai pra praia? Claro. Quem não gosta de uma praiazinha? Não sei, porque às vezes a impressão que a gente tem que o carioca assim, vai trabalhar, mas tem um momentozinho lá que vai pra praia. Isso é verdade ou é lenda? Não, é verdade. É verdade. É verdade. Então você consegue arrumar um tempinho para ir na prainha e tal? Sim. Com todo o aparato que a gente tem, né? Com todos os processos, com tudo que o Girafas proporciona, as ferramentas, te dá possibilidade, inclusive, de você trabalhar fora da loja. Né? Não estou dizendo que você não tem aqui na loja, né? Mas você consegue ter o seu tempo de lazer,
o seu tempo de família, o seu tempo para o que você quiser, para viajar, para passear. Então, assim, isso ajuda demais. Muita coisa. Morar Mas perto você da sabe- praia é demais. Sabe que ver o Cris falando com essa vontade de abrir novos restaurantes, pra gente isso na verdade, ele representa um pouco desse nosso sucesso, né? Sucesso, eu digo, da comunidade Girafas. Porque, por exemplo, das 40 lojas que a gente pretende abrir esse ano, 8 já foram inauguradas, algumas estão por vir, a gente recebe com muita alegria os novos franqueados. A gente recebe com muita alegria. São novos franqueados que estão abrindo esses restaurantes, que chegam com a nova energia, que chegam com a possibilidade da gente ter novas trocas, novas ideias, que faz com que a gente aprenda coisas diferentes. Mas nos dá tanta ou mais alegria também a gente ver que os nossos franqueados estão abrindo novas lojas. Então, o Cris, com essa vontade, de 4 lojas que inauguramos agora no mês de abril, as 4 lojas são de franqueados já existentes, abrindo a segunda, terceira, tem caso de 6ª loja, entendeu? E por que isso? Porque isso mostra a saúde do nosso negócio. Isso mostra que os nossos franqueados estão felizes com a franqueadora, estão satisfeitos com o nosso pacote de negócio, estão ganhando dinheiro, que é fundamental, e que a gente tem um negócio que dá a inspiração para esse cara crescer e quer estar mais com a gente. Então, pra gente, viu, Cris, é de uma satisfação, uma alegria Demais, né? enorme que vocês, nossos franqueados, nos abençoem e voltem a acreditar na gente com mais um restaurante. Então, a expansão está muito voltada para isso. Não, isso é importante, né? E é aquilo que eu falei, não é só... tudo isso, desculpe, tudo isso que o Duda falou, acrescentando uma pitadinha de sal, né? Da questão familiar, de você poder pegar o seu telefone, quero falar com o diretor. Você liga pro diretor, ele vai te atender. Seja o dia que for, a hora que for, quero falar com o gerente de mercado. Você vai ligar, ele vai te atender. Então você se sente amparado por tudo, né? Você vê que eles têm... A preocupação não vai só com o franqueado. Quando eu falo do cuidado com o colaborador, a franqueadora ela também se preocupa com essa parte, né? Então a gente tem as gincanas que eles fazem, né? Gira batalha, enfim, com premiações, né? Dando oportunidade para o Brasil inteiro participar, do sul ao norte. Então, assim, ganha o colaborador, ganha a franqueadora, ganha o franqueado e ganha a rede como um todo. E aí a gente tem, de novo, momentos felizes, né? Todo mundo feliz. E aí a gente torna o nosso cliente feliz. Feliz também. É isso. Cara, isso é demais. A gente está conversando aqui com o Duda e com o Cristiano, direto do Rio de Janeiro, trocando aquela ideia maneira. Dudinha, eu vejo aqui que são muitos formatos. Eu vi, por exemplo, na loja do Shopping Penha, onde eu estive ontem, o background, Linda, né? o background tá diferente, tá com um background preto. Tá tendo uma mudança de layout? Como é que isso funciona para uma rede tão grande como Girafas? Como é que vocês pensam na cor, como é que muda, em quanto tempo muda? Como é que é esse lance de trabalhar a construção da loja, a imagem da loja em si? Como é que rola isso? A imagem da loja é a nossa cara, né? A gente tem que mudar porque, na verdade, os anseios mudam, né? A vida muda, o design muda. E uma das formas da gente comer é comer com os olhos, né? E não só a comida, mas também o ambiente onde a gente quer estar. Então, a gente sofre constantes modificações, a gente o tempo todo está revisitando os nossos conceitos de arquitetura, de design, e aquela loja do Penha mesmo é um exemplo disso, uma loja linda de esquina. Sim. Então, com os novos conceitos, as novas lojas estão saindo dentro daquele formato. Então, isso eu acho que é uma coisa nova, uma coisa nossa. Não só inovação, por exemplo, nos nossos pratos, agora mesmo estamos com a campanha de parmegiana, tem muitas outras campanhas vindo isso, mas também a inovação dentro do que é o nosso design, do que é a nossa arquitetura, as experiências dentro dos restaurantes. Então, a gente acredita que aquele produto final tem muita coisa envolvida ali. Dentro daquele prato que ele come, tem muita coisa envolvida para que aquele prato chegue, né? É o produto de qualidade, é o desenvolvimento do nosso time de supply, é o desenvolvimento de todo o nosso treinamento, da nossa equipe, contratação, gestão, RH. É
dessa relação, é a partir dessa construção de relação entre os franqueados, é da arquitetura, é da música, é do atendimento do caixa. Então, tudo isso vai para aquele prato de comida, ou aquele sanduíche, ou aquela sobremesa que os clientes recebem. Então, a gente precisa revisitar o tempo todo esses formatos e o design de loja para que a gente consiga sempre entregar o nosso melhor. Em média, quanto tempo demora para uma loja ficar pronta? Desde do início da obra até o final? Entre 4 a 5 meses. 5 meses, rápido? 4 a 5 meses, isso. É rápido. Tem um período aí de projeto que demora 30 e poucos dias, depois fazem implantação, treinamento, então em torno de 4 meses. Adequação, documentação, licença, tudo fica por conta da franqueadora? Não, isso tem, do ponto de vista da empresa do franqueado, fica por conta do franqueado e a franqueadora está lá para dar o suporte. Ok, o aluguel, o prédio tem que ser próprio ou pode ser locado? Não, locado, a maioria das vezes inclusive é locado, mas a nossa equipe de expansão, na verdade, vai no local, ajuda a identificar o melhor ponto, ajuda a fazer a negociação com o proprietário do imóvel. Então tem todo esse suporte da franqueadora. E quem é que escolhe se a loja vai ser dentro de um shopping, ou vai ser na rua, ou vai ser num supermercado? Quem tem essa decisão final, ou se isso não é final, não existe? Cara, com a gente nunca existe uma decisão final, né? Na verdade, é sempre uma decisão consensual. Primeiro, o perfil do franqueado influencia aí, entendeu? Isso é importantíssimo. O perfil do franqueado, qual é o tipo de risco que ele quer correr, qual é o tamanho do valor que ele quer investir. Tem o perfil da cidade, tem cidade que faz mais sentido a gente ir para a rua, tem cidades que nem tem shopping, né? Ou tem cidades que é melhor a gente ir para o shopping. Eventualmente a gente tem uma boa oportunidade em determinado shopping, então faz sentido a gente aproveitar essa oportunidade, que por sinal é um momento de boas oportunidades. A gente tem falado muito isso por conta desse sofrimento que passamos da pandemia. Então estão gerando boas oportunidades de negócio para quem quiser entrar, por exemplo, para fazer novos contratos de locação, seja em shopping, rua, supermercado. Então, como eu falei, tudo, na verdade, não é uma decisão final, é uma decisão consensual depois da análise de todos esses parâmetros que eu mencionei. Então para a galera que já se decidiu aí, que está escutando a gente ou assistindo a gente, eu quero ter um girafas. Então é com Duda que você vai comer. O cara está preparado para responder todas as suas perguntas. Ele tem tudo na ponta da língua. Cris, como é que você resolve o problema do feijão no Rio de Janeiro? Se lá o pessoal só come feijão preto. Lá a gente o feijão preto, a gente trabalha com feijão preto. É isso que eu queria saber. Você vê que até nisso a rede consegue atender a todos os gostos, né? É mesmo, carioca. Você vai lá em Goiânia, é o marrom, né? Brasília também, né? Brasília é preto também. Marrom é Goiânia, Goiás, né? São Paulo é Mas marrom, o carioca é o preto. Nordeste é preto. Mas eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu sinto uma falta do nosso feijãozinho preto aqui em São Paulo. Porque em Brasília é preto. É preto também. Isso, lá é preto. Então a gente tem essas adaptações. A gente tem e olha muito, isso vem muito do nosso fundador, né? O tempo todo olhando para inovação de prato, produto. A gente tem como principal diferencial estratégico, inclusive, o que fez, na verdade, a gente crescer da forma que cresceu o Brasil inteiro, que é essa diversidade. A diversidade do nosso cardápio. Nós temos todas as linhas de prato, toda uma linha de sanduíche, de sobremesas. E eu falei de linhas, mas dentro dessas linhas tem a diversidade de preço. Porque a gente sabe que o consumidor, ele tem um momento do bolso um pouquinho mais curto, do dia a dia, e ele precisa ter aquele dinheirozinho do ticket contado. Mas no final de semana, ele tem um bolso um pouquinho mais largo, que ele quer ir com a esposa, com o filho, então ele pode ir para as linhas um pouco mais indulgentes, pode ir para uma chapa. Então a gente gosta, isso está dentro do nosso propósito, que é ser para todos, entendeu? Que é a paixão de criar momentos e sabores de alegria para todos e para todo momento, entendeu? E às vezes é para a mesma pessoa, porque às vezes ele é uma pessoa diferente cada vez que ele vai no Girafas. Então a gente sempre busca, a partir do nosso cardápio, fazer essa inclusão de todas as pessoas que se comunicam com a gente, com consumidores. E aí, Cris?
Que delícia isso, estar de perto das isso. pessoas que fazem o negócio rolar, né? É isso. E não mais importante, e aí como eu tô, né, quase que diariamente lá na loja, eu vejo a importância que eles dão, e isso é fundamental, é aquele time nosso do futuro, né, que são as crianças. As crianças entram no shopping e vê os girafas, enlouquecem. Por que será, hein? Porque os girafas têm o que eles gostam. Isso. Tem o arroz, tem o feijão. Qual é o pai que não fica lisonjeado de ver o filho falar assim, pai, vamos no girafas porque eu quero comer arroz e feijão. Não quero comer hambúrguer, quero comer arroz e feijão. Correto. O cara desiste de comer em qualquer outro lugar e vai acompanhar o filho. Ele acaba acompanhando o filho. E sem contar que a gente não para, né? A gente, que eu digo, a marca, ela sempre está lançando um brinde novo para as crianças. Sempre muito atual, de boa qualidade, e que faz com que eles queiram ir ao restaurante para ter a sensação de pegar o brinde, de levar para casa, de mostrar para o amigo, de levar para a escola. Falar, pô, esse final de semana eu fui no Girafas, olha aqui que eu ganhei. Então, assim, isso pra gente não tem preço. Você sabe que de emocionar a gente escutar o depoimento de várias mães e vários pais, mas são vários, assim, eu diria milhares, de que o único local que o filho come o feijão e come feijão com gosto é no Girafas. Eu escuto isso direto. Todos os finais de semana. Porque é o momento que eles vão para o shopping. E aí quem decide aonde vai comer é o filho. É o filho. Porque ele fala, pai, eu quero no Girafas. E aí quando você vê a frente da loja tá cheio de criança. Não tem nada melhor do que isso, rapaz. Sensacional. Isso é bom demais. E é engraçado que é uma coisa que é só experiência para poder observar esses pequenos detalhes, né? Sim. Porque a vida é um corre danado. Ainda mais nesses polos, grandes polos como no Rio de Janeiro, São Paulo, grandes capitais, Curitiba, Cuiabá, enfim. Tá passando batido muitas coisas, né? E eu vi isso, uma marca juntando a família, poder trazer esse momento é muito legal. A gente tinha até numa loja minha, a gente gravou alguns depoimentos, não sei se ainda tem, a franqueadora acredito que ainda tenha. O depoimento de algumas mães falando isso. No dia das crianças a gente fez, não lembro qual ano, uma ação e tinha as pessoas gravando, alguém gravando, e tem vários depoimentos. E você vê que são depoimentos verdadeiros. São pessoas comprometidas com a saúde do filho, né, com a vontade do filho. Às vezes até o pai não queria, hoje eu queria comer um sanduíche, acaba falando, não, então eu não vou comer o sanduíche, eu vou acompanhar meu filho ali no Girafas, porque é o momento que ele escolheu e eu vou acompanhar. Correto. Então isso é muito, não tem preço. Qual é o prato que mais sai lá? Você sabe isso, não? Hoje é o churrasquito, o individual é o churrasquito. Churrasquito. Lá na minha loja é o churrasquito. E aí eu falo pela rede. Número 1, churrasquito. Sabe qual é o número 2? Churrasquito para 2. Aí. Vindo diretamente do Rio de Janeiro. Diretamente do Rio para o Brasil. Do Rio para o Brasil. Aí. Dos franqueados para a franqueadora. É isso. Quais as perspectivas de crescimento agora para esse ano ainda? Eu quero que você seja fiel e verdadeiro. Bom, de loja eu já falei, né? 40 restaurantes. Estamos num ano, na verdade, eu poderia dizer, já fantástico. Assim, a gente vem crescendo bastante acima da média do nosso setor esse ano. Estamos fazendo aí crescimento entre 15% a 20% de faturamento, mês a mês. Estamos muito próximo dos franqueados. É louco. O Cristiano falou uma coisa e é verdade. Parece que, na verdade, a gente se fortaleceu ainda mais nesse período de pandemia. Claro que sofremos e nossos franqueados sofreram, colaboradores, todos nós, não só do ponto de vista humano, com as perdas, mas também do ponto de vista do negócio. Não foi fácil. Mas parece que, de alguma forma, a gente saiu com uma marca mais fortalecida, mais próximo ainda dos franqueados. Criamos novos canais de contato e comunicação. A gente faz lives mensais com todos eles, estamos na ponta. Eu acho que os pilares do nosso negócio se fortaleceram, que é muito levar um produto de qualidade pelo preço correto. Então, acho que a gente sai mais forte. E por isso que a gente tem tido esse crescimento muito acima do mercado, com a marca fortalecida e com um apetite enorme para crescer. Vamos fazer 1 bilhão de faturamento esse ano.
Essa é a nossa meta. Com delícia 40 ouvir isso, restaurantes. hein? Que E delícia! eu vou te falar. Eu participo disso, hein? Juntos. Depois você participa, velho. E eu vou te falar, é tudo isso uma base para o que nós estamos chamando, e chamamos na convenção, de anos de ouro do Girafas. Não tenho a menor dúvida que os melhores anos do Girafas estão ainda por vir. Muito bem. Cara, que gostoso ver ele falando isso, hein? Um homem que veio de uma linhagem tão importante, né? Tem Guerra no sobrenome e parece com o professor do La Casa de Papel. Cara, é incrível como você parece, Duda, este cara. E você já me disse que teve Já teve. algumas cenas inusitadas, assim, Já né? teve. Por isso que eu digo, me segue na estratégia que vai dar certo. Mas já teve várias cenas inusitadas de eu chegar, por exemplo, em Buenos Aires. E eu e minha esposa, a gente entrar no restaurante, daqui a pouco o restaurante inteiro fica em silêncio, todo mundo olhando. Aí eu olho para minha esposa e falo, é o professor. Cara, é impressionante como parece o professor do La Casa de Papel. Quem não estiver acompanhando as imagens, está apenas ouvindo, é uma coisa impressionante. Vai lá no Duda Guerra, tá como Duda Guerra? O teu Instagram. Não, é Edu F. Guerra. Edu mas F. Guerra, mas tudo bem, mas vai lá, pede amizadinha, você vai, tem foto, você vai é muito parecido, muito parecido. Você achou também, Cris? É só botar que quer falar sobre girafas. Sobre Ele vai rapidamente vai aceitar. Quero montar uma loja, vai abrir rapidinho. Então eu quero aproveitar. Pode falar, Não, Duda. o que é melhor, vai lá, assina e assiste o nosso podcast aqui. Exatamente, Vai galera. lá, Eu sei que a faz nossa... o view lá e vamos... Dá o curtir Dá o curtir. e compartilha. Compartilha com os amigos. É isso aí. Para quem está assistindo ou vendo, o nosso arroba é Rede Girafa, né, gente? É simples assim, né? Isso. Arroba Rede Girafas. Qual é o conselho que você daria para os franqueados que estão nos ouvindo, para os seus colegas Que são que franqueados, são franqueados? para manter a resiliência, o foco, a determinação. Se deu certo até aqui, a tendência é melhorar. Agora, o que você diria para os não franqueados que querem uma franquia, Não perder mais tempo. seja ela qual for? Não perder mais tempo. O momento é agora. Se ainda não tem, não perde mais tempo. Eu acho que não é só fazer o negócio. É fazer um negócio bem feito, com amor, com carinho. É isso. Não perca mais tempo. Não é à toa que é a maior rede de alimentação completa do país. Não é à toa, não. Por isso que quem conhece os girafas sabe da diversidade que eu estou falando. Por isso de não perder mais tempo, de não né? perder Porque mais tempo. Daqui a pouco pode ser que não tenha mais espaço, né? Você também falar em espaço, você tem uma boa relação com o delivery, com o iFood, com as entregas. O Rio de Janeiro funciona muito bem isso. Funciona muito bem. Apesar de que o carioca ele gosta muito do contato, né? Ok. Então ele gosta muito de estar na loja, de estar no shopping, né? E a gente gosta desse contato. A gente gosta de chamar o cliente pelo nome, de saber, pô, esse cliente está aqui todos os dias, e quando não aparece a gente já fica preocupado. Então, assim, faz parte do nosso negócio delivery? Faz. Mas, assim, ele gosta do contato. Né? Que bom isso, né? Que bom, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos perdendo esse contato, né? Tem um momento que a impressão que eu tenho é que as pessoas não querem mais ir lá, de repente pedir é mais fácil, sei lá, de repente é só uma impressão, pode ser na bolha onde eu vivo, mas você falou que o carioca gosta de existe a do questão social, da comodidade, pô. do dia a dia, da vida corrida, né, durante a semana, de que se faz necessário, né, pedir o delivery, recorrer ao iFood. Mas no tocante, final de semana, feriado, eles preferem estar mais juntos. Correto. Né? E aí é onde faz todo sentido o compartilhar. Como... Minha percepção é essa, assim, nós somos humanos, né? E humanos dependem de humanos, desses contatos e das relações humanas. E aí, sobre o delivery ou sobre a loja física, na verdade não é um ou outro, sabe? São os dois. São todos. O que muda um pouco é o momento. É o momento do cara, às vezes está em casa, chegou tarde do trabalho, dia corrido, cansado, não quer cozinhar, 9h30. Não é que ele não iria para o shopping, não iria para uma loja de rua, ele não iria. Ele, na verdade, ele quer ter o contato com a gente ali naquele momento dele. Mas no dia seguinte, já descansou, sábado, com a esposa, vai para o shopping, antes de pegar o cinema, vai no Girafas, entendeu? Então não é
ou um ou outro. Eu acho que são os dois. O que, na verdade, o delivery vem para ficar, não é para substituir, é para acrescentar. Agregar. Né? É um agregador. Agora aquela pergunta que não quer, a última pergunta, que você com certeza já sabe qual é. Dê uma mensagem para o Cristiano lá no futuro. Então, a mensagem que eu posso dar para ele é que se até hoje deu tudo certo, foi tudo muito mágico e feliz, eu tenho certeza que daqui 10 anos encontrarei ele muito mais feliz do que hoje. Porque se até hoje tudo foi feliz, foi perfeito, foi maravilhoso, não tem porquê lá na frente, depois de tudo que a gente passou, de uma pandemia, trancafiado dentro de casa, eu acredito que nada mais vai abalar. Nada mais. E com esses olhos não abala mesmo, né, Duda? Nossa, aí arrasa, aí arrasa. Bom, queria agradecer mais uma vez de coração. Obrigado. O Cristiano veio direto do Rio de Janeiro. Eu agradeço a oportunidade, a confiança da marca, né? Porque vir aqui, dar depoimento é fantástico, mas é verdadeiro. Nossa, então, assim, bom. eu queria agradecer ao Duda de poder estar aqui, né? De ter saído lá da minha cidade, vir aqui e dizer para vocês que ainda não fizeram a escolha. Pode confiar no que eu tô falando, pode acreditar, não vão se arrepender. Ó, o coraçãozinho do Rio de Janeiro. Muito bom, tá aí o Cristiano, o brasiliense mais carioca de todos, né, Duda? Perfeito. É mais um irmão, porque você sabe que os brasilienses, eles nasceram e cresceram juntos com girafas. E aí o sentimento do brasiliense é de irmão. Então ele tem esse sentimento de orgulho, de proteção, de cuidado, de cobrança também, como irmãos dos girafas. E de Brasília para o Brasil. Vamos nessa. Bem. Quando volta para Brasília para fazer uma visita? Em breve. Em breve. Em breve. Um abraço para os brasilienses. Obrigado. Um abraço para todos, né? No Brasil. Pra convidado. Antes de terminar, pode ir lá para Brasília. A gente tem um camarote lá para receber os nossos franqueados. Shows, jogos. A gente faz campanhas de venda. Entendeu? Aí os nossos gerentes que ganham todos participam. Lá na loja participam e vão assistir lá. Show do Jorge Mateus, The Killers, agora, por exemplo, vai ter do Titãs. E o jogo do Mengão, né? O jogo do Mengão é importante. Ainda não fui, mas eu só ouvi falar que bem. Que time você torce? Então, eu vim de Brasília, né? Certo. Então, Brasília era o quê? Gama. Vamos dizer Gama, né? Existe Gama ainda? Não sei, ainda, eu não tô mais lá, não existe mais o Gama, E né? no Rio? No Rio, Vasco, né? Qual é o seu time, Duda? Eu sou Mengão. Mengão, beleza. Galerinha, queria agradecer de coração essa equipe maravilhosa, Vitinho, Rodrigão, Rô, até o Jaime, daquele veio te pescoçar. É uma competição para saber quem são os melhores. Sensacional, competição super sadia. Obrigado, Jaime Laranjeiro. Obrigado, Murilão, nosso diretor. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez a presença. Cris, manda um abraço de nós para todos os cariocas. Darei. Duda, foi um prazer. Foi um prazerzato. Você vai estar comigo aqui no próximo Pod também, né? Perfeito, então, tamo junto. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado à minha equipe maravilhosa. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a galera do Girafas através do Rede Girafas nas redes sociais. Um abraço grande, obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.